Graça e paz, meus queridos irmãos. As misericórdias de Deus se sustentam ao longo do dia, e com elas a tarde se revela não como um fim, mas como uma pausa sagrada, um testemunho contínuo da fidelidade daquele que começou e sustenta todas as coisas pela sua maravilhosa, insondável e inesgotável graça. Com este momento, recebemos a preciosa e renovada oportunidade de reavaliar nosso caminho, buscar novamente sua presença, fortalecer nossa fé que talvez tenha vacilado nas horas passadas e de maneira decisiva realinhar nosso coração à certeza de seus propósitos eternos para nós. Antes de começarmos esta oração da tarde, vamos nos colocar com reverência, humildade e uma disposição de espírito transformada diante de nosso Senhor, inspirando-nos na promessa mais segura e poderosa que Ele nos fez, registrada na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Que promessa profunda, estabilizadora e absolutamente transformadora para ser a âncora que firma o nosso dia. Este versículo não é uma mera esperança para um futuro distante, nem um consolo vago para quando as coisas derem errado. É uma declaração de certeza divina, uma garantia soberana de nosso Deus para este exato momento da tarde, quando o resultado da manhã pode ter sido de falhas e o restante das tarefas ainda parece uma montanha intransponível. A afirmação de Paulo, inspirada pelo Espírito Santo, não é esforcem-se para completar a obra ou esperem que talvez vocês consigam terminar. A promessa é específica e centrada em Deus. Aquele que começou a boa obra há de completá-la. Deus se apresenta como o autor e o consumador, o alfa e o ômega de nossa jornada. Isso revela um Deus que não apenas nos salva e nos abandona à nossa própria sorte, mas que ativamente se compromete com o nosso processo de santificação e com a realização de seus propósitos através de nós. Isso significa que, no meio do dia, na fadiga da jornada, na frustração de um plano que deu errado ou na tentação que persiste, o crente é chamado a não olhar para a sua própria performance, mas para a fidelidade do perfeito. É um chamado para cessar a ansiedade sobre nosso progresso e descansar na garantia de que aquele que sustenta o universo em suas mãos também sustenta a nossa vida em seu plano infalível. Este é o caminho para a perseverança. Por quê? Porque crer em Filipenses 1,6 é um ato de fé que quebra o poder do desânimo, da culpa e do medo do fracasso que podem ter se instalado em nós durante a primeira metade do dia. Tentar completar a obra sozinhos nos acorrenta às nossas falhas e limitações, enquanto confiar na obra contínua de Deus nos eleva à sua perspectiva soberana. O desânimo foca no que nós não conseguimos fazer. Crer nesta promessa é focar em quem já garantiu o resultado. A certeza que Ele oferece não é meramente uma positividade superficial, mas uma paz profunda que calma a mente e tranquiliza o espírito mesmo em meio à atividade e à imperfeição. Essa certeza nos força a admitir nossa fraqueza, a reconhecer nossa total dependência dele e a confiar em sua soberania para o restante do dia e da noite. Declarar esta verdade ao mundo visível e invisível é afirmar que nosso sucesso não depende de nossas reservas de energia ou de nossa competência, mas da obra incessante do Deus que habita dentro de nós. E tudo isso só é possível porque Ele é o Deus fiel, que em Cristo Jesus já nos deu a vitória definitiva e nos selou com o Espírito Santo da promessa, a garantia da nossa herança. Talvez você tenha chegado a esta tarde carregando o peso de uma manhã de erros, o fardo de um projeto inacabado, a sobrecarga de sentir que não está à altura das expectativas, ou simplesmente o cansaço de uma batalha contra um pecado persistente. Talvez seu coração esteja desanimado e a ideia de continuar a jornada pareça inútil. Hoje, esta oração será um ato de apropriação radical desta promessa, uma entrega consciente de nossa performance imperfeita, uma decisão de alinhar nossa fraqueza à fidelidade de Deus. Que ela seja um antídoto contra o veneno do desânimo acumulado, uma porta para a sala do trono onde encontramos graça e misericórdia para nos ajudar em tempo de necessidade. Agora,
Respire fundo, silencie as vozes da acusação e da dúvida e junte-se a mim nesta jornada de oração, escolhendo confiar no Deus que sempre termina o que começa. Agora vamos orar. Curve a sua cabeça. Senhor, nosso Deus e Pai, soberano do universo, rocha eterna e o autor e consumador da nossa fé, hoje, neste marco da tarde, quando o dia já não é novo e nossas forças começam a diminuir, mas a tua fidelidade permanece inabalável, nós nos colocamos diante da tua santa e majestosa presença. Soberano. Nosso coração transborda de adoração, não pelo sucesso que possamos ter, mas por quem tu és, o Deus que não apenas começa, mas que também completa a obra, conforme a tua palavra em Filipenses 1:6, que declara: Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Antes de apresentarmos qualquer pedido para as horas que virão, queremos te exaltar. Soberano. Tu és santo, 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 como proclamam os seres celestiais diante do teu trono. Tu és o Deus onipotente, para quem nada é impossível, pois tu mesmo nos asseguraste em Jeremias 32:27. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa demasiado difícil para mim? Reconhecemos a tua soberania absoluta e inquestionável sobre os céus, a terra, o mar e sobre cada momento de nosso dia, incluindo nossas falhas e acertos. Cada respiração que demos até este momento foi um presente da tua mão, e a força que tivemos até aqui veio de ti. Tu és o Deus que era, que é e que há de vir, imutável em teu amor, infinito em tua sabedoria e ilimitado em teu poder. Jesus Cristo, teu Filho amado, é o mesmo ontem, e hoje e eternamente, como nos ensina Hebreus 13:8. Neste instante, ao nos aproximarmos do teu trono de graça, recordamos a promessa segura do nosso Salvador, registrada por meio do apóstolo, a garantia de que a obra que tu iniciaste em nós não será deixada pela metade. Ó Pai, que profundidade de segurança e paz há nestas palavras. Elas são um alicerce para as nossas almas vacilantes, uma âncora firme em meio às tempestades da vida. Reconhecemos, Senhor, que muitas vezes duvidamos deste processo. Olhamos para as nossas imperfeições da manhã, para os nossos pecados e para a lentidão do nosso crescimento e nos desesperamos. Esquecemos que a obra é tua e não nossa. Perdoa-nos, Pai, por nossa incredulidade e por não descansarmos na tua fidelidade, sabendo que tu és poderoso para nos guardar de tropeçar e para nos apresentar com exultação, imaculados diante da tua glória, conforme a exortação de Judas 1:24. O desânimo que sentimos, ó Deus, não é apenas físico, é um desânimo da alma, um esgotamento espiritual que advém da percepção de nossas próprias falhas, das decepções conosco mesmos e do medo de não sermos capazes de continuar. Sentimos-nos sobrecarregados com a pressão de sermos perfeitos, com as responsabilidades que parecem revelar nossas fraquezas e com a dor de um mundo que geme e está com dores de parto, como descreveu o apóstolo Paulo em Romanos 8:22. Há momentos em que o nosso coração desfalece e a esperança de mudança parece distante. É nessas horas, Senhor, que a Tua palavra se torna o nosso sustento e a nossa fortaleza. Em Isaías 40, 29 e 31, Tu nos prometes: dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Pai amado, nós nos apegamos a esta promessa com todas as fibras do nosso ser.
Queremos esperar em Ti, não com a ansiedade de quem espera um resultado incerto, mas com a fé confiante de quem sabe que o artista divino está trabalhando em nós, e que o Teu tempo é perfeito, e que os Teus planos para nós são de paz e não de mal, para nos dar o fim que esperamos, como está escrito em Jeremias 29:11. Ajuda-nos a compreender que a verdadeira vitória não se encontra na ausência de lutas, mas na certeza da Tua presença constante e operante. O Salmo 23, na sua sublime poesia, nos assegura que o Senhor é o nosso pastor e que nada nos faltará. Ele nos faz deitar em verdes pastos e nos guia mansamente a águas tranquilas. Refrigera a nossa alma e nos guia pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Mesmo que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque Tu estás conosco. A Tua vara e o Teu cajado nos consolam. Ó Deus, de toda a graça, que nos chamou para a Sua eterna glória, em Cristo, depois de havermos sofrido um pouco, Tu mesmo hás de nos aperfeiçoar, firmar, fortalecer e fundamentar, como lemos em 1 Pedro 5:10. Estende a Tua mão poderosa sobre nós nesta tarde. Pedimos que o Teu Espírito Santo, que habita em nós e que é o selo da nossa redenção, nos convença profundamente da verdade de Filipenses 1:6. Que Ele acalme os nossos corações ansiosos pela performance e nos encha de uma paz que excede todo o entendimento. A paz que guarda os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo Jesus, conforme Filipenses 4:7. Que o Teu Espírito nos ajude a cooperar com a Tua obra, rendendo-nos ao Teu agir, confessando nossos pecados e buscando a Tua face. Sabemos, Senhor, que o Teu trabalhar em nós é para o nosso bem e para a Tua glória. Ajuda-nos a entregar a Ti em oração cada falha desta manhã, cada medo sobre o futuro, cada frustração com o nosso próprio caráter. Lançamos sobre Ti o bordo da nossa santificação, do nosso futuro, dos nossos relacionamentos e dos nossos projetos. Confiamos que Tu és o oleiro e nós somos o barro. Molda-nos segundo o Teu querer. Como o salmista declarou no Salmo 55:22, lança o Teu cuidado sobre o Senhor e Ele te sustentará. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Cremos nesta verdade, Senhor, e declaramos a nossa total dependência de Ti. Tu és a nossa rocha, a nossa fortaleza e o nosso libertador. O nosso Deus, o nosso rochedo em quem nos refugiamos, o nosso escudo, a força da nossa salvação e o nosso alto refúgio, como exalta o Salmo 18:2. Pai, em meio ao desânimo, muitas vezes somos tentados a duvidar do Teu poder e da Tua vontade de nos transformar. O inimigo das nossas almas sussurra em nossos ouvidos que estamos estagnados e que nunca mudaremos. Mas a Tua palavra, que é a verdade, nos afirma o contrário. Em Romanos 8, 38 e 39, somos assegurados de que nada poderá nos separar do Teu amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se nada pode nos separar do Teu amor, nada pode impedir a obra que o Teu amor começou em nós. Que esta certeza inunde os nossos corações e nos dê a coragem para perseverar. As Tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, porque as Tuas misericórdias não têm fim, novas são cada manhã. Grande é a Tua fidelidade, como lemos em Lamentações 3, 22, 23. Mesmo que sejamos infiéis, Tu permaneces fiel, pois não podes negar a Ti mesmo. Agradecemos por Tua fidelidade que nos tem sustentado até aqui. Agradecemos por cada passo no processo, por cada lição aprendida na queda, por cada momento de crescimento que Tu tens operado em nós.
Agradecemos porque mesmo em nossa fraqueza, o teu poder se aperfeiçoa, como o apóstolo Paulo aprendeu e testificou em 2 Coríntios 12, 9, 10. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Nesta tarde, ó Deus, queremos encontrar prazer em depender da Tua obra contínua. Queremos nos gloriar em nossas fraquezas, para que o Teu poder aperfeiçoador habite em nós. Capacita-nos pelo Teu Espírito a viver o restante deste dia para a Tua glória, não como quem já é perfeito, mas como quem confia no perfeito. Que as nossas palavras, os nossos pensamentos e as nossas ações Te agradem, que possamos ser luz neste mundo, refletindo a esperança e a segurança de quem sabe que está sendo transformado por Deus. Que a certeza que encontramos em Ti transborde de nós e alcance outros que também estão desanimados e sentindo-se fracassados. Que possamos ser instrumentos da Tua esperança e da Tua paz. Abençoa, Senhor, a nossa nação, os nossos governantes e o Teu povo espalhado por toda a terra. Lembra-te dos que estão sofrendo, dos enfermos, dos enlutados, dos desempregados e dos que estão em qualquer tipo de aflição. Que eles também possam encontrar em Ti a certeza de que Tu estás no controle e que a Tua obra de redenção se completará. Que a Tua igreja seja um lugar de encorajamento e de esperança, um farol que aponta para a fidelidade de Deus. Ao olharmos para a cruz de Cristo, somos lembrados do preço que foi pago para que esta boa obra pudesse começar em nós. Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, garantiu nossa salvação e o início de nossa santificação. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Agradecemos por tão grande salvação e pelo privilégio de podermos nos achegar a Ti com confiança como filhos amados em processo de transformação. Assim, Pai, entregamos a Ti o restante deste dia. Confiamos que Tu continuarás a Tua obra em nós. Pedimos que nos guarde de todo mal e nos livre de toda tentação. Que possamos encerrar este dia com o coração grato e com a alma descansada na Tua fidelidade. E que ao deitarmos para dormir, possamos dizer como o salmista no Salmo 4:8: em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Te louvamos porque a nossa segurança não está em nossa capacidade de nos mantermos firmes, mas na Tua promessa de nos sustentar. Te exaltamos pela Tua fidelidade, que não apenas se renova a cada manhã, mas que se manifesta como uma força operante no meio da tarde, um sinal visível de que Tu és o nosso socorro, bem presente na angústia. Tuas misericórdias são a verdadeira causa de não sermos consumidos por nosso próprio desânimo e pelas acusações do inimigo. Elas nos enchem de uma esperança vívida e de uma coragem renovada para viver o restante deste dia não com base em nossas próprias forças, mas na verdade do Teu poder que está completando a obra em nós. Obrigado, Pai, porque nossa paz e nossa capacidade de continuar não dependem de um desempenho perfeito, mas estão firmemente ancoradas na Tua promessa de que jamais nos deixarás ou abandonarás. Tu és o Deus que opera todas as coisas para o bem daqueles que Te amam, e essa verdade é o fundamento inabalável de nossa confiança em Ti, tanto pela manhã que passou, quanto pela tarde que vivemos. Senhor, com humildade e reverência, reconhecemos e agradecemos pelo sacrifício de Teu Filho Jesus Cristo na cruz. Este é o motivo supremo e eterno da nossa confiança. Em Cristo, Tu nos deste o início da boa obra, a justificação e a certeza da glorificação. Mesmo que tenhamos acumulado fracassos nesta manhã, em Cristo continuamos a ser mais do que vencedores, pois a nossa vitória final está garantida por Ele. É através dele que temos acesso direto a Ti, o perdão dos pecados, a reconciliação contigo, a adoção como filhos e a promessa da vida eterna.
É nele que a tua promessa de completar a obra se torna não apenas uma bela ideia, mas uma realidade selada pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Confiamos que, por causa de Jesus, podemos nos achegar a Ti em qualquer situação, no meio da tarde, e encontrar graça para prosseguir. Nada, nem a tribulação da manhã, nem a angústia da tarde, nem a perseguição que enfrentamos, nem a fome, nem a nudez, nem o perigo ou a espada, podem nos separar do Teu amor. E, portanto, nada pode interromper a boa obra que Tu começaste em nós. Por isso, Te adoramos com todo o nosso ser. Queremos Te agradecer pelo que já fizeste, pela obra que estás fazendo em nós neste exato momento e pelo trabalho que ainda farás antes que a noite chegue. Cremos que no restante deste dia Tua força nos sustentará e por isso já declaramos nossa vitória em Ti. Que nossa vida seja um testemunho do Teu poder que nos aperfeiçoa. Pai Santo, Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, nós nos prostramos diante da Tua majestade infinita nesta hora, com o coração humilde e a alma reverente. Reconhecemos a Tua perfeição, a Tua justiça inabalável e a Tua santidade que os céus não podem conter. Diante do esplendor do Teu ser, somos confrontados com a nossa própria realidade, especialmente após algumas horas de jornada neste dia. Reconhecemos, Pai, que somos fundamentalmente fracos e que o nosso coração natural é inclinado não a confiar, mas a duvidar do Teu processo. Sem a Tua graça sustentadora, nós nada podemos fazer. Com os corações abertos e sem máscaras, nós nos achegamos ao Teu trono de graça para confessar o nosso profundo e enraizado pecado da incredulidade e do desânimo, que talvez já tenha se manifestado hoje. Confessamos que inúmeras vezes desde que acordamos, olhamos para as nossas falhas e duvidamos da Tua promessa, ignoramos Tua palavra segura e agimos como se o sucesso da obra dependesse de nós. Perdoa-nos, Senhor, por cada momento em que o desânimo tomou conta de nós, pois cada palpitar de desesperança foi uma declaração de que não confiamos em Tua soberana fidelidade. Confessamos que agimos como se fôssemos os senhores da nossa própria santificação, tentando nos consertar e nos esgotando no processo. Perdoa-nos, Senhor, por essa arrogância blasfema. Confessamos o pecado de buscar segurança em lugares errados. Em vez de descansar na Tua promessa, buscamos validação em nosso desempenho, em elogios humanos, no sucesso de nossos projetos ou até mesmo em vícios que nos afastaram ainda mais da Tua obra. Perdoa-nos, Senhor, por trocarmos a fonte de águas viventes por cisternas rachadas que não retêm água. Perdoa-nos por nossa idolatria, por elevarmos nosso progresso, nosso sucesso e nossa capacidade acima de Ti, o único que pode garantir a conclusão da obra. Derramamos diante de Ti a nossa confissão sobre o pecado de não encorajarmos nossos irmãos com esta verdade. Confessamos que, ao longo deste dia, talvez tenhamos visto desânimo e autocrítica em nosso cônjuge, em nossos filhos, em nossos colegas, e não fizemos nada para lembrá-los da Tua fidelidade ou apontá-los para Ti. Perdoa-nos pelo egoísmo que nos cega para as lutas dos outros. Perdoa-nos por não termos sido canais da Tua esperança e da Tua graça, como nos ensinou em 1 Tessalonicenses 5:11, consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Confessamos o pecado de murmurar sob o peso do nosso processo, em vez de nos alegrarmos na Tua promessa. Nossas reclamações sobre nossas fraquezas, sobre as dificuldades, sobre a demora, foram manifestações de um coração que se recusa a confiar no Teu poder e na Tua bondade. Perdoa-nos por duvidarmos que Tu és poderoso o suficiente para nos transformar ou que Te importas o suficiente para completar o que começaste. Perdoa-nos, Senhor, por essa fé tão pequena. Perdoa-nos por crermos mais no tamanho de nossas falhas do que na imensidão do nosso Deus fiel. Ó Pai de misericórdia, tendo confessado estas transgressões, nós agora clamamos desesperadamente pelo Teu perdão. Não temos desculpas, não temos méritos. Nós nos agarramos unicamente à obra consumada de Jesus. Ele que na cruz garantiu a nossa salvação, o início da boa obra, para que pudéssemos ser transformados.
Ele viveu a vida de perfeita confiança e submissão ao Pai que nós falhamos em viver. Pedimos que o sangue de Cristo nos purifique de toda incredulidade, de todo desânimo, de toda idolatria e de toda dúvida. Lava-nos, Senhor. Cria em nós, ó Deus, um coração puro e renova dentro de nós um espírito de confiança inabalável na Tua obra para o restante deste dia. Não nos lances fora da Tua presença, mas restitui-nos a alegria da Tua salvação e sustenta-nos com o espírito voluntário, pronto a confiar em Teu processo. E agora, Senhor, olhamos para as horas que restam deste dia com esperança, não em nossa capacidade de acertar, mas em Teu poder de nos aperfeiçoar. Ajuda-nos a mortificar o velho homem incrédulo e a nos revestirmos do novo homem, criado em Cristo para uma vida de confiança e paz. Esvazia-nos do orgulho, do desânimo e da preocupação que se acumularam, e então enche-nos com o Teu Espírito Santo, para que o fruto da paz e da longanimidade possam brotar em nossos corações, resultando em uma vida que transborda de confiança em Ti. Ajuda-nos, de forma prática, a escolher confiar em Ti a cada novo desafio. Que nossa reação a uma falha na tarde seja correr para a Tua promessa. Ensina-nos a descansar na Tua soberania. Queremos ter a mente de Cristo para que possamos ver o mundo, as pessoas e as circunstâncias através das lentes do Teu poder e do Teu amor redentor. Dá-nos a coragem de sermos vulneráveis, de admitir nossas fraquezas e de testemunhar ao mundo o poder de um Deus que completa a obra que começou. Senhor Todo-Poderoso, nosso Pai de amor, nós nos achegamos a Ti nesta tarde, nos apegando à Tua graciosa promessa. Reconhecemos que confiar não é uma atitude natural, mas sobrenatural. Por isso, clamamos pela capacitação do Teu Espírito Santo para vivermos desta maneira hoje. Nós escolhemos pela fé descansar em Tua obra, em vez de nos desesperarmos com a nossa. Por isso, hoje, Te pedimos, Senhor. Primeiramente, oramos por um coração que reconhece que a obra é Tua. Ajuda-nos a nunca nos desesperarmos com nossas imperfeições, nem a nos orgulharmos de nossos sucessos. Acima de tudo, inunda nossa alma com uma consciência avassaladora de que só em Cristo Jesus a obra foi iniciada e só por Teu poder ela será completada. Que a certeza de que Ele já garantiu a nossa vitória na cruz nos dê a confiança para enfrentar os desafios de cada dia, sabendo que Tu és fiel e poderoso para nos sustentar até o fim. Pai amado, firmados na Tua promessa transformadora de Filipenses 1, verso 6, que nos garante que aquele que começou a boa obra em nós irá completá-la, nós nos dedicamos neste momento a trazer esta certeza celestial para a realidade terrena de nossas vidas. Reconhecemos com humildade que é fácil declarar confiança quando tudo vai bem, mas a verdadeira profundidade da nossa fé é revelada em nossa capacidade de confiar no Teu processo nas áreas mais práticas, desafiadoras e, por vezes, dolorosas. Por isso, clamamos pela capacitação do Teu Espírito Santo para que a confiança não seja apenas um sentimento passageiro, mas uma disciplina espiritual, um estilo de vida que Te glorifica e nos liberta. Nós escolhemos pela fé confiar na Tua obra contínua, em nosso trabalho, em nossas finanças, em nossas famílias e até mesmo em nossas provações, aqui e agora, nesta tarde. Oramos por confiança e propósito na nossa vida profissional. Senhor, nós Te apresentamos nosso trabalho, nossas carreiras, nossos estudos e todas as nossas ocupações, especialmente o sentimento de inadequação ou fracasso que amanhã pode ter trazido. Abençoa nosso labor nesta tarde e pedimos que a Tua primeira bênção seja a de trocar nosso desânimo pela certeza do Teu propósito. Num mundo que mede nosso valor por resultados, nós escolhemos encontrar nosso valor na obra que Tu estás fazendo em nós e através de nós. Pedimos que Tu renoves nossas forças para completar o que falta, não com a pressão de sermos perfeitos, mas com a liberdade de sermos instrumentos em Tuas mãos.
Que a ansiedade por metas e prazos não encontre espaço em nossos corações, mas sim a paz de quem sabe que o resultado final pertence a Ti. Ajuda-nos a sermos mais conscientes de que Tu nos dás força para continuar. Pai, perdoa-nos pelas vezes em que trabalhamos com as nossas próprias forças nesta manhã, até o ponto do desânimo. Transforma nossa motivação para o restante do expediente. Que cada tarefa, da mais simples à mais complexa, seja feita sob a Tua unção e para a Tua glória. Ajuda-nos a confiar em Ti nos relacionamentos difíceis no trabalho, pelos colegas que nos desafiaram, pelos chefes que nos pressionaram. Dá-nos a graça sobrenatural de confiar que Tu estás usando tudo isso para nos moldar, encontrando descanso da amargura e do ressentimento. Que possamos, como diz a Tua palavra em 1 Pedro 5, verso 7, lançar sobre Ti toda a nossa ansiedade profissional, porque Ele tem cuidado de vós. Dá-nos a sabedoria também para os desafios profissionais que enfrentamos hoje, pelos projetos que parecem impossíveis, pelas decisões que nos pesam, pelos problemas que drenam nossa energia. Em vez de nos sentirmos sobrecarregados pela pressão da tarde, queremos entregar a Ti o controle e confiar na Tua direção, sabendo que Tu estás nos guiando e nos capacitando. Nós nos apoiamos na promessa de Provérbios 3, 5 ao 6, que diz que confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Hoje, consagramos a Ti cada e-mail, cada reunião, cada decisão, cada tarefa restante, crendo que Tu estás operando através deles. Que o nosso ambiente de trabalho seja transformado, não por uma mudança de circunstâncias, mas por uma mudança radical em nossa confiança em Ti. Que sejamos conhecidos como pessoas de paz, que não operam a partir do estresse, mas a partir da certeza que só Cristo pode dar, tornando-nos verdadeiros embaixadores do reino de Deus. Ó Pai, clamamos por descanso na Tua provisão para nossas finanças. Colocamos diante de Ti esta área tão sensível e tão propensa à ansiedade e ao medo ao longo do dia. O mundo nos pressiona com a busca incessante por mais, com medo da escassez e com a mentira de que nossa segurança está no que possuímos. Livra-nos, Senhor, desta mentalidade. Pedimos que a nossa atitude em relação às finanças não seja de pânico ou de ganância, mas de profunda confiança em Ti como nosso provedor fiel, que está operando a boa obra de nos sustentar. Queremos aprender a viver a verdade que Jesus nos ensinou em Mateus 6, 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Senhor, ensina-nos esta lição. Dá-nos um coração que descansa em Tua provisão, independentemente do saldo de nossa conta bancária nesta tarde. Se há abundância, se os recursos são fartos, livra-nos do orgulho e da falsa segurança. Que vejamos a prosperidade não como um fim em si mesma, mas como parte da Tua boa obra, uma oportunidade para sermos generosos e participarmos da Tua provisão para outros. E se há escassez, Pai, se o dia de dificuldade e a incerteza financeira parece esmagadora, nós escolhemos confiar que Tu estás no controle. Trazemos a Ti o peso das contas a pagar, da incerteza do futuro, do desemprego. Nós cremos em Ti como nosso Jeová Jiré, nosso provedor, e confiamos que Tu completarás a obra de nos sustentar. Ajuda-nos a descansar na Tua promessa de que nunca nos desampararás. Livra-nos da ansiedade que corrói a alma. Que a Tua palavra em Mateus 6, 33 a 34 ecoe em nossa mente hoje. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Nós escolhemos buscar o Teu reino em primeiro lugar, confiando que Tu cuidarás de nós. Ajuda-nos a viver na liberdade da promessa de Filipenses 4,19. O meu Deus
segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. A certeza do teu cuidado fiel é a nossa maior riqueza. Que esta verdade nos baste e nos encha de um descanso que o dinheiro não pode comprar, nem a falta dele pode roubar. Pai querido, clamamos por confiança na tua obra em nossa vida familiar. Senhor, confessamos e pedimos perdão pelas inúmeras vezes em que tentamos consertar nossas famílias com nossas próprias forças, talvez até na correria desta manhã. Perdoa-nos por carregarmos o peso da preocupação por nossos filhos, o fardo de conflitos não resolvidos com nosso cônjuge, a carga de expectativas não atendidas. O inimigo ama semear o desânimo e a discórdia nos lares. Mas nesta tarde, nós nos levantamos contra essa estratégia, correndo para Ti e confiando na Tua obra soberana em cada membro da nossa família. Nós escolhemos, de forma deliberada e intencional, entregar a Ti nosso cônjuge, nossos pais, nossos filhos, nossos irmãos e toda a nossa parentela. E oramos para que, ao final do dia, nosso reencontro seja marcado pela Tua paz e pela confiança em Teu agir. Pai, ajuda-nos a sermos agentes da Tua graça em nosso lar. Que a Tua instrução em Efésios 4, 31 a 32, toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Se torne o guia de nossos relacionamentos. Ajuda-nos a liberar o controle através do perdão e da confiança. Ajuda-nos a entregar a Ti a ansiedade pelo futuro de nossos filhos, crendo que Tu começaste uma boa obra neles e irás completá-la. Oramos por descanso no meio de desentendimentos conjugais, entregando a Ti nosso desejo de estar certos e buscando a reconciliação, confiando que Tu estás trabalhando em ambos. Que nossos lares sejam curados do veneno do controle, da crítica e da cobrança. Que eles se tornem lugares de refúgio, onde cada membro da família possa ser imperfeito. Não porque a perfeição não importa, mas porque aprendemos a confiar no Deus que está nos aperfeiçoando. Que a palavra de Salmos 55, 22, lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Seja vivida primeiramente dentro das nossas quatro paredes. Que o mundo, ao olhar para nossas famílias, não veja lares perfeitos, mas lares onde a graça e a confiança na obra de Cristo superam as imperfeições, e que por causa disso o Teu nome seja glorificado. Que a imagem de um lar abençoado, como descrito no Salmo 128, onde o trabalho é abençoado e a família floresce sob o temor do Senhor, seja uma realidade pela qual buscamos e na qual descansamos, confiando no Teu processo. Senhor, Pai amado, oramos finalmente por descanso na Tua obra em meio às provações. Pai, chegamos agora à área mais difícil, ao teste de fogo da nossa fé, ao clímax da promessa de aquele que começou, há de completá-la. Confessamos que nossa reação à dor, à perda e à dificuldade que este dia trouxe não é confiar no Teu propósito, mas nos debater, questionar e nos desesperar sobre o peso. Mas queremos que o Teu caráter seja forjado em nós. Queremos ser o tipo de crente que pode, como o apóstolo Paulo, dizer: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para aqueles que nesta tarde enfrentam a provação da doença, a aflição do luto, a angústia da incerteza, a traição de um amigo ou o fogo da perseguição, pedimos uma medida extraordinária da Tua graça para que possam confiar que Tu estás usando até mesmo isso para completar a Tua boa obra neles. Nós não negamos o peso da provação, mas a entregamos a Ti, o único que pode transformá-la em bem. Nós entregamos a Ti o processo da dor física, crendo que Tu és o nosso médico e que estás nos sustentando. Entregamos a Ti o processo do luto, crendo que Tu és o nosso consolador e a nossa esperança da ressurreição. Entregamos a Ti o processo da injustiça, crendo que Tu és o justo juiz e que nada escapa ao Teu controle. Nós nos firmamos na lógica espiritual de 2 Coríntios 12, 9, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza.
Ajuda-nos, Senhor, a enxergar além da dor imediata e a vislumbrar o Teu poder sendo manifesto e a Tua obra sendo completada em nossa fraqueza. Dá-nos a fé para descansar na certeza de que nosso caráter está sendo forjado, nossa paciência desenvolvida e nossa dependência de Ti aprofundada, conforme a promessa de Romanos 5, 3-5. Senhor, nosso Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, sustentador de toda a vida, nós nos achegamos à Tua augusta e santa presença nesta tarde, não com a presunção de nossa própria justiça, mas com a confiança que nos é concedida pelo sangue do Cordeiro, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Viemos a Ti como filhos que se aproximam de um Pai amoroso, trazendo em nossos corações o peso do dia, as fadigas da jornada e a sede por uma certeza que somente Tu podes oferecer. A Tua palavra é uma lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, e é nela que encontramos a promessa que ecoa através dos séculos, a garantia apostólica em Filipenses 1:6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ó Pai, que promessa firme e poderosa! É a voz do soberano arquiteto garantindo a conclusão do seu projeto. É a voz do bom pastor assegurando que levará as suas ovelhas até o destino final. Nós meditamos, Senhor, no significado profundo desta garantia. Há o cansaço do corpo, mas há um desânimo mais profundo, uma opressão que a alma sente, que o sono não pode curar. É o peso de nossas falhas recorrentes, a frustração com nossos pecados de estimação, a sensação de que não estamos progredindo na fé. É o fardo da ansiedade pelo futuro, a dúvida se teremos força para perseverar até o fim. É o fardo de nossas próprias limitações, a consciência de nossa fraqueza e da nossa inconstância. É a opressão de vivermos num mundo caído, onde vemos o mal prosperar e nosso espírito se angustia. É a fadiga da batalha espiritual, a luta incessante contra o pecado que habita em nós, a resistência contra as ciladas do inimigo e a pressão para nos conformarmos com este século. Reconhecemos, como o apóstolo Paulo em Romanos 7, que muitas vezes o bem que queremos fazer, não fazemos, mas o mal que não queremos, esse praticamos. Oh, que miséria! Quem nos livrará do corpo desta morte? Graças a Ti, ó Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, é para Ele, o autor e consumador da nossa fé, que nos voltamos agora. É nele que encontramos a promessa de que a obra será completada, apesar de nós. Nós desejamos ardentemente, Senhor, que possamos viver à luz desta verdade que nos liberta da pressão da autojustificação e da performance. O mundo nos oferece tantos outros caminhos para a segurança, o caminho da autossuficiência, que nos diz que nosso valor está em nossas realizações, o caminho da aprovação dos homens, que nos torna escravos de opiniões alheias, o caminho do materialismo, que nos acorrenta à busca incessante por coisas que a traça e a ferrugem consomem. Nós renunciamos a essas falsas seguranças, Senhor. Queremos encontrar nossa segurança na Tua fidelidade, na submissão amorosa à Tua vontade perfeita, boa e agradável. É o caminho do discipulado, de aprender daquele que é manso e humilde de coração. É um caminho que, em vez de nos sobrecarregar com exigências, nos liberta para confiar no Teu poder operante, pois a Tua palavra nos diz em 2 Coríntios 3:17, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor? Aí a liberdade. Pai, em meio às nossas aflições, que podem parecer tão esmagadoras e permanentes, ajuda-nos a adotar a perspectiva eterna de 2 Coríntios 4:17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Que verdade transformadora! Pedimos, ó Deus, que abras os olhos do nosso entendimento para que possamos ver que a tribulação presente é o cinzel em Tuas mãos, esculpindo em nós a imagem de Cristo.
Ajuda-nos a fixar os nossos olhos não nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas, como nos ensina o versículo seguinte, 2 Coríntios 4:18. Sabemos que este mundo não é o nosso lar definitivo. Somos peregrinos e forasteiros a caminho da cidade celestial, cujo arquiteto e construtor és tu. Que esta esperança seja a âncora da nossa alma, segura e firme, como descrita em Hebreus 6:19. Quando a dor física nos afligir, que nos lembremos que este corpo corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Quando a tristeza da perda nos assaltar, que nos consolemos com a promessa do reencontro na eternidade, onde tu enxugarás de nossos olhos toda lágrima. Quando a injustiça deste mundo nos enfurecer, que nos aquietemos na certeza do teu juízo final, onde toda conta será acertada e a tua justiça prevalecerá para sempre. E para cada coração desanimado nesta tarde, para cada alma que se sente derrotada por suas próprias falhas, que a promessa do Salmo 46:1 seja um refúgio inabalável. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pai, nós nos escondemos em Ti. Tu és a nossa torre forte, para a qual corremos e estamos em segurança. Tu és a nossa fortaleza, a fonte de poder ativo para resistir e perseverar, e Tu és socorro bem presente. Tu estás aqui conosco no meio da nossa fraqueza, operando a Tua vontade. A Tua presença é a nossa paz. Por isso não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Sustenta Teus filhos, Senhor, aqueles que estão cansados de lutar contra uma enfermidade crônica. Lembra-lhes que Tu estás aperfeiçoando a fé deles. Aqueles que estão exaustos pela batalha de prover para suas famílias, seja Tu o seu Jeová Jiré, o Deus da provisão. Aqueles que estão desanimados em seu ministério, sentindo que trabalham em vão, lembra-lhes que o seu trabalho no Senhor não é em vão. Aqueles que estão cansados de esperar por uma promessa que ainda não se cumpriu, fortaleça a sua fé e ajuda-os a repousar no Teu tempo perfeito, pois Tu não és homem para que mintas, nem filho do homem para que te arrependas. O que Tu prometeste, Tu és fiel para cumprir. Que mesmo em meio às lágrimas, um espírito de confiança possa se manifestar, um testemunho poderoso de que o nosso Deus é bom, soberano e digno de toda a nossa confiança. Ajuda-nos a aquietar nossa alma como o salmista nos convida no Salmo 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Este é o cerne da confiança, parar nossa agitação, cessar nossos esforços frenéticos para nos consertarmos e simplesmente saber, com uma confiança densa e serena, que Tu és Deus. Tu estás no trono. O Teu plano não pode ser frustrado. Todas as coisas, absolutamente todas as coisas, cooperam para o bem daqueles que Te amam, daqueles que foram chamados segundo o Teu propósito, como nos garante Romanos 8:28. Esta verdade não é um clichê vazio, é a rocha sobre a qual podemos construir a nossa vida e encontrar estabilidade. Já somos mais que vencedores, não porque não temos lutas, mas porque o vencedor final garante a nossa vitória. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, Jesus Cristo. Nada, absolutamente nada pode nos separar do Teu amor e nada pode impedir a Tua obra. Estamos seguros em Tuas mãos. Portanto, Pai, nesta tarde, nós nos conscientemente descansamos na Tua promessa. Visualizamos pela fé cada falha, cada medo, cada imperfeição e os entregamos a Ti, confiando que Tu estás usando tudo isso em Tua obra. Recebemos a Tua paz, não como algo que merecemos, mas como um dom da Tua graça fiel. Que esta confiança se manifeste em nossos corpos, aliviando a tensão, em nossas mentes, acalmando a ansiedade, e em nossos espíritos, renovando a nossa esperança e alegria em Ti.
Que o restante deste dia seja vivido a partir deste lugar de confiança para a tua honra e para a tua glória. Senhor, nós nos submetemos à tua vontade soberana e declaramos nossa total confiança em tua obra para o restante deste dia. Escolhemos confiar em ti e descansar em tua promessa. Recebemos estas horas restantes como um presente e nos comprometemos a vivê-las não com a ansiedade de quem precisa ser perfeito, mas com a paz de quem é aperfeiçoado por ti. Ao nos aproximarmos do final desta oração, nossos corações se enchem de uma paz que vem da certeza e da confiança. Agradecemos por este tempo precioso em tua presença. Confiamos que, ao escolhermos crer em tua promessa, estamos nos alinhando à tua vontade e abrindo as portas para que o teu poder e a tua paz fluam em nossas vidas de maneira extraordinária. Tu és a nossa rocha, nossa fortaleza e o autor e consumador da nossa fé. Renovamos nossa confiança em ti para o restante deste dia. Agora, Senhor, abençoe ricamente cada livro que participou desta oração. Que todos sintam o peso do desempenho sendo tirado, um novo vigor para continuar e a certeza de que um coração que confia em Deus é um coração vitorioso. Em nome de Jesus, amém. Querido irmão e querida irmã em Cristo, chegamos ao final desta oração. Mas este é apenas o recomeço de um dia vivido na beleza e no poder da fidelidade de Deus. Eu gostaria de encorajá-lo a colocar isso em prática, agora mesmo. Compartilhe nos comentários qual área da sua vida você está entregando à obra contínua de Deus e declarando a promessa de Filipenses 1, versículo 6 nesta tarde. Seu testemunho pode encorajar outra pessoa a fazer o mesmo. Se você tem um pedido específico de oração, deixe-o também. E ao fazê-lo, declare pela fé que você está confiando esta situação nas mãos do Deus que é fiel para completar a sua obra. A fé que confia é a fé que encontra paz. Estaremos orando com você e por você. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso agora. Escolha ser parte de uma comunidade que busca força e confiança em Cristo. Ao se inscrever, você será notificado sobre novas orações e mensagens que podem fortalecer sua caminhada. Compartilhe este vídeo. Vamos espalhar esta promessa de Deus ao mundo desanimado e sobrecarregado. Agora, eu gostaria de finalizar com uma bênção profética para o restante do seu dia, baseada na promessa que recebemos de Cristo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, em quem a boa obra foi iniciada, o amor de Deus Pai que garante a sua conclusão e a comunhão do Espírito Santo que realiza a obra em vocês a cada momento, sejam com todos vocês. Que o Senhor lhes dê no restante deste dia e ao chegar da noite, a coragem de descansar em seu processo, a fé para confiar em sua soberania e a experiência real da sua paz em suas almas. Que a obra de Cristo seja evidente em vós. Que a paz que excede todo o entendimento, que guarda os corações e as mentes daqueles que confiam na fidelidade de Deus, inunde a sua vida, seu lar e seu sono. Em nome de Jesus. Amém. Minha irmã e meu irmão, não esqueça de deixar nos comentários o seu pedido de oração. Se inscreva em nosso canal e ative as notificações para ser abençoado pela palavra de Deus.